Bom, então a gente vai começar a falar sobre esse livro que chama Caibalion. Esse livro ele foi escrito por uma pessoa que ninguém sabe quem é. Existe uma suspeita de um inglês, tal, mas acho que nunca foi confirmado. E essa aqui é a primeira frase do livro. Ó, não deixeis apagar a chama, mantida de século em século, nessa escura caverna, nesse templo sagrado, sustentada por puros ministros do amor. Não deixei apagar essa divina chama. Então, esse é um texto que vai dizer um pouco da história de onde vem todo esse livro, né? Muitas vezes a gente passou pela idade. Esse texto tem 4.000 anos. Então, ele passou por várias fases que foram importantes para que, que queriam falar sobre, que queriam mostrar que, por exemplo, a gente teve aquele momento da Idade Média, a gente teve momentos que foram mais obscuros, outros mais claros, mas sempre o conhecimento esteve guardado com alguém, né? E há um princípio dentro desse, desse negócio, desse pensamento, que é o seguinte, que quando o aluno aparece, surgirá um professor para ajudá-lo a aprender, né? Então, esse texto é um texto muito antigo, porém ele é um texto muito importante para a nossa cultura atual, né? Porque está tudo meio perdido pelo mundo, né? Deixa eu ver se assim muda. Então, quem escreveu originalmente as 7 leis herméticas foi o Hermes Trismegisto. Ele que foi o primeiro a criar e a estudar. Existem até algumas pessoas que dizem que foram os extraterrestres, aquele programa. Como é que é o programa que eu gosto lá, Inácio? Quantos programas você gosta? Vai ter o Roda Viva O também. Alienígenas do Passado. Então, dizem que. E esse Hermes Trismegisto ele ficou tão importante que ele passou a. Vamos lá, vamos ver o que o texto escreve. Viveu no Egito, na mais remota antiguidade. Ele foi conhecido sob o nome de Hermes Trismegisto. Foi o pai da ciência oculta, o fundador da astrologia e o descobridor da alquimia. Então, ele foi sempre uma figura colocada assim como uma pessoa muito inteligente, né? Tanto que até hoje você vê, por exemplo, em lojas que querem falar de algo oculto, de coisas diferentes, ou que querem buscar um público que goste de coisas novas. Muitas vezes eles usam um desenho egípcio, né? Então, o egípcio tem essa coisa de sempre trazer o místico, de sempre trazer o que é natural, né? Fugir da ideia só do sobrenatural. Deixa eu botar de novo para vocês. Então, quando eu ponho o texto, dá para ouvir, né? Então, depois de ter passado muitos anos na sua partida desse plano de existência, a tradição afirma que viveu 300 anos. Mas esses 300 anos se explicam um pouco, se você se incomoda com a pessoa viver 300 anos, se explica um pouco porque dizem que ele foi o mestre de Abraão e também dizem que ele foi o mestre de Moisés. Inclusive, em algumas igrejas do mundo esses que tem bastante ícone, o pessoal do Oriente, né, a igreja oriental, é muito comum ter um desenho dele educando Moisés, o Hermes Trismegisto, só que a princípio eles viveram em épocas totalmente diferentes, né?
os egípcios transformaram o Hermes em um deus, né, e fizeram dele um dos seus deuses, né, que é um Tote, que é o deus da sabedoria. Então esse Hermes Trismegisto, ele foi vivendo segundo esse princípio, né, de buscar a sabedoria, né, e também ele era aquele que fazia a transposição, ele navegava entre o mundo dos mortais e o mundo dos deuses, né? A gente tem essa figura também dentro da religião grega, ele vai se chamar Hermes, em homenagem a esse Hermes, né? E dentro da religião romana ele vai se chamar Mercúrio. Então é aquele, né, que está sempre em contato, tanto com o sagrado quanto com o divino. Então, nós vamos falar só um nome por enquanto, e aí depois eu vou tentar ver se eu consigo chegar até o final. E aí depois eu paro quando eu acabar. Então, princípio do mentalismo, princípio da correspondência, princípio da vibração, princípio da polaridade, princípio de ritmo, princípio de causa e efeito, e o princípio de gênero. Então, esses são os 7 princípios que regem todo o universo. E aí nós vamos passar por cada um deles só para conhecer um pouco, porque é muito breve isso, entendeu? Tem vários conceitos, por exemplo, o princípio o conceito de transmutação mental, o conceito do todo, né, que ele vai aparecer, mas ele é uma coisa que dá uma palestra só sobre esse negócio do todo. Então, esse princípio contém a verdade que tudo é mente. Explica que o todo, né, a realidade, se oculta em todas as manifestações e aparências que conhecemos como universo material e fenômeno da vida. Então, vamos imaginar, vamos pegar o exemplo do Sartre, tá? Se você tem, por exemplo, você vai fazer uma tesoura. Você faz uma tesoura da sua cabeça, ou você faz um desenho de como deve ser cortado, né? Você faz um desenho de como deve ser aquela tesoura. Uma outra ideia disso, do mentalismo, é quando cada um de vocês deve ter uma imagem de cavalo, né? Porém, o cavalo, cada cavalo é de um jeito, mas todo mundo olhando para um cavalo sabe que aquilo é cavalo. Então existe uma ideia, o princípio do mentalismo é esse, que tudo que existe no mundo é mental. Quer dizer, ele existe num conhecimento coletivo, né? O que você pode dizer também que é na mente infinita de Deus é que o mundo acontece. Então, só que eu não queria entrar muito na questão da religião, porque não nos interessa muito, né? Tudo que acontece no mundo, tudo é fruto de uma criação mental, né? E está sujeito às leis daquelas coisas criadas. Então, se eu crio, por exemplo, um gato, ele vai ser gato e vai viver segundo as suas regras de ser gato, né? Mas ele vem, a origem dele vem do todo, que é isso que a gente chama de Deus, vou chamar de Deus, mas não é exatamente Deus, né? Mas ele existe, é como se nós todos existíssemos dentro da mente do todo, né? E é ali que nós vivemos, ali que nós nos movemos, e é ali que a gente existe, né? E isso tudo, uma coisa meio Matrix, assim, né? Corresponde à nossa vida, quer dizer, tudo vem da mente divina. Você olha para uma criança, você sabe que ela é uma criança, né? Mesmo que você não saiba que criança é aquela. É claro, isso é muito complexo. Dá para entender um pouco.
Tá? Então, é como se tivesse uma grande mente que nos oferece um modelo para o qual tudo é entendido. Então, se eu vejo um boi, eu sei o que é um boi, mesmo que eu nunca tenha visto aquela criatura que está na minha frente como boi. Tá claro? Então, esse é o princípio do mentalismo. Vamos para o próximo. Continuam vendo? Sim, sim. Princípio da correspondência. Esse princípio contém a verdade que existe uma correspondência entre as leis e os fenômenos dos diversos planos de existência da vida. Que é o grande primeiro mistério que a gente fica, vocês talvez fiquem pensando depois um pouco, que é o que vale a pena aprofundar lendo o livro, é o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Importante entender que no plano dos egípcios, na ideia dos egípcios, nós tínhamos 3 manifestações da vida. Uma manifestação era a vida humana, essa vida material. Uma segunda manifestação era a vida mental. E uma terceira manifestação era a vida espiritual. Né? Hoje em dia, a gente já compreende isso. Por exemplo, quando você fala em doenças, aquelas doenças que são psicológicas, entendeu? Elas estão atuando no teu campo mental, mas elas envolvem o teu corpo, criam em você uma certa ansiedade ou algum tipo de problema. Né? Você também, por outro lado, pode ter um problema no cérebro que vai gerar no teu corpo, na tua mente, uma série de problemas, como as psicoses, os medos e todas essas coisas. Então, o princípio dessa vida, o princípio, né, ajuda a gente a entender um pouco a nossa natureza humana. Ele fala que existem planos fora do nosso conhecimento, mas quando lhes aplicamos o princípio da correspondência, chegamos a compreender muita coisa que de outro modo não seria impossível compreender. Então eu passo a compreender certas coisas que acontecem comigo. Por exemplo, por que eu tenho medo de fogo? Por que eu não gosto de tal pessoa? E aí eu vou vendo lá, às vezes, um exemplo muito fácil é esse. Para mim, por exemplo, uma pessoa chamada Sheila, na minha mente, eu acredito que ela seja gorda. Mas não tem nada a ver uma Sheila ser gorda, entendeu? Não é uma obrigação das Sheilas serem gordas. Pode existir uma Sheila super magrinha. Né? Mas naquilo que eu conheci, que é a história que é a minha, eu fico sempre achando que por causa disso, a Sheila é gorda. Mas não precisa ser. Aquele filósofo o Descartes, que o Inácio gosta tanto, ele tem uma carta que ele escreve, um texto que ele escreve sobre isso. E ele fala que o pessoal chama o texto da menininha vesga. Porque ele tinha uma amiga, quando era criança, que era vesga. E quando ela... E ela foi muito amiga dele, depois os pais foram embora, eles se separaram, os pais se separaram, as famílias se separaram, e eles foram ter suas vidas. Então, ele começou a perceber que ele tinha um bem-querer, uma boa vontade, quando ele via uma mulher vesga, uma pessoa vesga, ele naquela hora já sentia
uma simpatia. Mas a simpatia não era com ela. A simpatia era com essa pessoa que ele já conhecia. Né? Não sei se vocês têm isso, mas tem certas pessoas que nos lembram outras pessoas e a gente acaba naturalmente gostando da pessoa. Né? Mas isso é porque isso está na nossa mente. Então, se esse negócio está na mente, ele também vai influenciar o seu corpo, sua memória, sua vida. E também vai influenciar os seus caminhos de espiritualidade. Se você teve uma experiência forte, onde a espiritualidade te pregou uma peça, ou você sente isso, você então também vai direcionar o seu bem-querer, a sua natureza humana vai direcionar para nunca, assim, para não chegar mais perto disso, porque você percebeu em algum momento que isso não era bom para você. Ô tio, tem uma pergunta. Esse princípio aí, e essa frase que está em cima, que é o como que está embaixo, ela é ligada, ela tem alguma ligação com o karma dentro da espiritualidade ou não? Não, dos egípcios, não. Ela pode ser usada, porque ela tem a ver com o plano mental e o espiritual. Sempre lembrando, vejam 3 círculos. No círculo de baixo, o plano material, o seu corpo. No plano mais acima tem uma outra bola, você põe o plano mental. E mais acima você põe o plano espiritual. Esses 3 planos estão ligados naquilo que a gente é. Né? E é importante que a gente compreenda essa coisa, porque senão a gente acha que, às vezes, coisas que nós mesmos provocamos, por conta das nossas experiências do passado e tudo que a gente já viveu, a gente acaba, às vezes, não gostando de alguém ou achando alguém esquisito, tal, mas isso não tem a ver com a pessoa, isso tem a ver com você. Né? Posso dar Pode mais uma falar. palavrinha? Eu, por exemplo, tenho medo de fogo. Nunca aconteceu comigo. Mas eu tenho medo de fogo. Pode falar. Então, esse é o princípio da correspondência. Não sei se os outros têm alguma dúvida. Se podemos continuar. Só para lembrar, quais que são os planos? Oi? Os 3 planos é o plano material, que a gente pode usar, falar como corpo, o plano mental, acima do plano material, e acima dele o plano espiritual. Vocês já viram aquela coisa o caduceu de Mercúrio dos médicos? Aquele símbolo? Não sei se alguém já viu esse símbolo. Que é uma vareta assim com as cobras passando, as 2 cobras subindo pelo caduceu. Então ele tem os 3 círculos, que é o que se considerava para uma boa saúde. Um bom plano material, um bom plano mental e um bom plano espiritual. Ok? Eu tô meio corrido, mas é que senão a gente não consegue chegar no final. Me avisem aí quando... O princípio da vibração. Esse é um princípio muito interessante, porque é um princípio que tem sido muito estudado hoje em dia. Por exemplo, você conseguir mexer na vibração, afundar barcos com isso, destruir coisas, entendeu? Se você faz aquilo vibrar fora do que é natural dele, as coisas se desfazem. Né? Então, esse princípio encerra a verdade que tudo está em movimento, tudo vibra, nada está parado. O fato que a ciência moderna observa que
cada nova descoberta científica tende a confirmar. E, contudo, esse princípio hermético foi anunciado há milhares de anos pelos mestres do Antigo Egito. E aí, vamos idealizar isso, né? Construir uma ideia disso. Na extremidade inferior da escala estão as coisas mais grosseiras, as formas mais grosseiras de matéria. Por exemplo, uma pedra, cujas vibrações são tão vagarosas que parecem estar paradas. E entre esses polos existem milhões e milhões de graus diferentes de vibração. Então, se a gente pensar em ver tudo a partir dos elétrons, né, como um químico faz, ele vai perceber essa vibração. Isso é uma coisa que meu pai sempre falou e eu sempre não entendi, né? Vou entendendo aos poucos. Um diamante, ele vibra de um jeito, né? O carbono dele vibra de uma forma diferente do carbono que tem no pão que a gente come, né? Então o diamante é o último das pedras, que já vai, os quartzos, eles já vão indo para o lado dos animais, né? Das plantas. Tanto que existem muitas pessoas que trabalham com quartzo, com essas coisas, com pedras. Não sei se alguém de vocês tem uma pedra que anda no colar, que tem todo um significado. Quer dizer, o quartzo, ele é todas as formas de quartzo são formas já menos vibracionais do que, por exemplo, uma pedra recém saída de dentro de um vulcão, né? Então é muito bruto, né? Então você vai tendo dentro das várias coisas, você vai tendo várias formas de vibração, né? Até o momento em que a gente chega realmente o que seria mais vibracional de tudo seria, por exemplo, um anjo, né, que ele vibra tanto que ele não precisa de um corpo. Ele se mantém dentro da sua própria existência, né? Como nós não conhecemos anjos, a gente só pode supor que seja assim. Pelo menos eu nunca vi nenhum, né? Mas você percebe que existem pessoas que são menos carregadas, que são menos nervosas, né, do que outras pessoas que são mais brutas, né? Em geral, as pessoas que estão mais ligadas ao que é material, elas passam mais trabalho e têm uma vida muito mais amarrada, mais pesada, chega a conclusões de coisas pesadas, né? Tá sempre levando tudo para baixo, não flui, né? Então isso se dá nos 3 graus também, né? Se dá no grau da matéria, se dá no grau de vibração da mente e também se dá no grau da vibração dos planos espirituais, né? Você tem pessoas que são capazes de fazer oração por, sei lá, a gente quando vai para o retiro, como lá é um ambiente muito calmo, a gente acaba tendo 8 horas por dia de oração, né? São 4 vezes de 2 horas. E você se sente bem, né? Porque você sente que todas as suas moléculas vão indo, né, do mais vibrante para o menos vibrante, e vão indo do mais agitado para o calmo, e vão indo para o mais material para o mais espiritual. Então, o princípio da vibração é esse princípio de que todas as coisas vibram, né? E cada uma dessas coisas vibra segundo a sua natureza, ou segundo também a sua forma de
de ser, né? Os monges chineses, eles inclusive têm alguns que morrem meditando, né? Eles meditam e vão tão profundamente que se descolam do seu corpo. Claro, existe todo um ritual deles lá, de tomar uns chás, umas coisas que vão também ajudando ao corpo dele ficar livre do espiritual, né? Mas não sei se esse é muito complicado. Esse é um dos que eu mais gosto, assim, e é um dos que eu mais vejo. Que a gente vê em pessoas que são mais pesadas, a gente vê muito isso, assim, muito peso nas coisas, muito difícil mexer, muito difícil fazer qualquer coisa, entendeu? Tudo é pesado, todas as pessoas querem me enganar. Vocês devem conhecer alguns desses. Talvez tenha um ou outro tio lá que seja assim. Tudo bem? Tem alguém vivo ainda? Tranquilo, mano. Fala, Cubeiro. Esse é qual? Esse é o segundo ou o terceiro? Esse é o terceiro. O que eu acho da hora desses negócios de plano espiritual, material, e o outro que eu fugiu o nome agora, é que eles têm em vários lugares, várias representações. Que eu lembrei disso agora, tem no tarô, em quase todas as outras formas de crenças não tão convencionais. Eu acho que interessante desse tipo de pessoa que, que acha que está tudo contra ela e tal, normalmente elas são as mais fechadas a estudar e descobrir, né? Então, é isso que acontece, assim, a gente vê que são pessoas mais Normalmente, pesadas. sim, então, e exatamente por serem pesadas, elas não buscam nada, não conseguem enxergar fora da perspectiva delas, né? É mó Então, legal ver coisas que há tanto tempo atrás ainda dá para ver tipo, claramente assim na sociedade. e aí você vê como esse princípio ele rege o universo inteiro, né? E rege todas as manifestações de vida que existem. Pessoas mais pesadas agem de forma mais pesada, pessoas mais leves agem de forma mais leve, e assim por diante. Então, por isso que esses princípios são os 7 princípios universais, porque eles querem dizer a toda e qualquer pessoa e a todo e qualquer acontecimento, né? Eu espero que tenha. Daí vem o princípio da polaridade. Esse é muito interessante porque, vamos lá, vamos falar o que ele escreve no Kabbalah, essa parte em. Tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meia-verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados, né? Então, quando você tem uma pessoa que você, por exemplo, não gosta, e você tem a capacidade de se estudar para conseguir perceber isso, você então tem chance de ver, peraí, essa pessoa não pode ser só isso que eu vejo. Tem outras pessoas que gostam dela. E aí você começa a ver, a tentar encontrar o lado oposto dessa pessoa, né? E aí então você começa a ver que a pessoa não é tão ruim assim, que parte da ruindade dela vem do seu olhar, né? E isso é muito importante para a convivência das pessoas e até para a convivência das coisas. Você pega, por exemplo, você mistura um ácido e uma base, aquilo vai borbulhar ou até explodir, né?
porque eles precisam eles precisam perceber um ao outro e chegar e passar por todo esse processo que o aquece e que o faz borbulhar, né? Então a gente, às vezes, é essa ideia da gente lutar, né, contra as aos nossos sentimentos em respeito a algumas pessoas, ou até a gente vê aqui em casa, por exemplo, tem cachorro e gato, quer dizer, eles não estão, eles brigam de vez em quando, né, e faz parte da gente que somos os donos deles e que tentamos comandar a bagunça, ajudá-los a fazer uma ideia de pelo menos não se atacarem. Né? Então, sempre tem essa ideia de que os opostos podem ser reconciliados, né? E que todo extremo toca no seu extremo. Né? Ele fala que tudo existe e não existe ao mesmo tempo. Todas as verdades são meias verdades. Toda verdade é meio falsa. Há dois lados em tudo. Né? Então, é importante que a gente tente compreender isso, tente compreender esse princípio da polaridade. Porque ele vai nos ajudar na questão da convivência e vai nos ajudar também a entender que tem pessoas que são diferentes e com o qual a gente não funciona. Ou porque ele vibra numa outra situação, como na lei anterior, né? Ou porque simplesmente é impossível para você fazer essa volta para conseguir chegar no oposto do que você está sentindo. Dá para entender isso? É um pouquinho complicado, mas eu acho que dá. Né? Existe um caminho a ser seguido para você conseguir entender. Né? Mas essa ideia de tudo tem polos, tudo tem o seu oposto. Né? Essa ideia de o igual e o desigual são a mesma coisa. O que muda é a nossa percepção. O bonito e o feio também seriam até mais fáceis de se entender. Né? Não sei se vocês viram aquele filme da moça gorda, que que o cara se apaixona. Não sei se vocês viram esse filme. Não sei o que é do amor. Ajuda aí, Inácio. É o cara que foi hipnotizado? É, Ah, esse filme é péssimo demais. não, tudo bem, mas ele é um bom exemplo. Não, é que tá Entendeu? tudo O errado, cara né? vê uma coisa, mas que todos os outros veem outra. Não quer, a mulher não mudou, mas a percepção muda, porque ele foi capaz de dar a partir do hipnotismo, de dar essa volta e de ir até o outro extremo e ver a beleza dela. Né? Então, às vezes, a gente precisa ter a consciência desse princípio da polaridade para não se fechar naquilo que a gente vê. Porque nem tudo que a gente vê não está preso aos conceitos dos nossos amigos, das pessoas que nos influem. Né? E a gente vai tomando posição e às vezes a pessoa não tem nada daquilo, a pessoa é uma pessoa legal, tem as suas esquisitices como todo mundo tem. Ficou mais claro um pouco? Sim. O princípio do ritmo. Esse princípio contém a verdade que em tudo se manifesta um movimento para diante e para trás, um fluxo e um refluxo. É a primeira lei de Newton lá, né? Um momento de atração e de repulsão, um momento semelhante ao pêndulo, um movimento semelhante ao pêndulo. Uma maré enchente e uma maré vazante, uma maré alta e uma maré baixa. Entre os dois polos que existem, conforme o princípio
da polaridade, de que tratamos há pouco. Existe sempre uma ação e uma reação, uma marcha e uma retirada, uma subida e uma descida. Isso acontece nas coisas do universo, nos sóis, nos mundos, nos homens, nos animais, na mente, na energia e na matéria. Então, existe uma dinâmica, né, que se vê nesse ritmo, né? Por exemplo, quando você pensa num tsunami, ele puxa a água, quer dizer, na hora que ele puxa a água para devolvê-la depois, né? Mesmo uma ondinha da praia, ela faz, já quando a gente sai da praia e vai andando para fora, sempre dá aquela água que é difícil de andar para frente, né? Que é o mar voltando. Então, esse movimento é um movimento que se dá na natureza, né? Se você, por exemplo, dá uma machadada numa árvore e não quebrar ela, né? Não para destruir, para deixar uma marca, ela vai ali fazer o trabalho dela, que é colocar aquele material que ela tem dentro dela para fechar e para proteger a árvore dos bichos. Né? Então, todas as coisas que a gente faz, é natural que a gente espere que aconteça uma reação. Né? Um piadista conta piada esperando que as pessoas riam. Né? Um skatista sabe que se ele está naquele U lá, que eu não sei o nome, ele sabe que ele tem que contar com todas as forças que vão reagir quando ele está subindo e quando ele está descendo. Né? Então, você tem isso, né? O nosso Sol, por exemplo, acho que mais 1 bilhão de anos, ou 1,5 bilhão de anos, ele vai se expandir e vai destruir. Então, aquilo que era o Sol, que um dia ajudou a formar o nosso sistema, num determinado momento da história, ele vai consumir esse sistema de volta, né, e vai criar uma supernova e vai explodir de novo e tudo vai começar de novo. Né? Mas existe essa energia, essa dinâmica, é uma dinâmica de todo o universo. Né? Qualquer coisa que eu agir, que eu fizer em cima de outra coisa, ela vai provocar uma resposta. Né? Como são, por exemplo, as nossas palavras. É difícil, às vezes a gente fala, e o Nácio sabe disso, que eu sou o Nácio Frederico, né? Eu falo umas coisas, às vezes, que machucam, né? E está falado, quer dizer, mas eles, claro, na hora me falam, oh, você não precisava ter falado isso, não precisava ter sido grosso. Né? Então, isso é uma reação que vai acontecer a partir da minha ação primeira, que foi ter brigado ou ridicularizado de alguma forma o que ele estava fazendo. Mas esse é o conceito do efeito borboleta, não é? Não, o efeito borboleta ele não tem a volta, ele só tem a provocação. Então eu balanço uma árvore, sei lá, a borboleta voa e vai gerando uma série de coisas que vão acabar em outra coisa. Mas ela não volta para a borboleta, porque a borboleta está de um lado do planeta e o maremoto que vai acontecer é no outro lado, sei lá. Né? Então, essa é uma ideia que ela tem mais a ver com a dinâmica de vida mesmo. Né? Por exemplo, pessoas que se odeiam, que sempre se ridicularizam umas às outras, né? Muitos casais nascem dessa forma, né? Porque a própria força de repulsão, ela traz a força, ela também impulsiona para a proximidade. Então, esse é o princípio do ritmo. Né? E, às vezes, a gente precisa parar e acreditar nisso. Quer dizer,
Tudo bem, eu posso não gostar desse governo que está aí, mas uma hora ele sai. E aí vai entrar outro. E vai ter gente que não vai gostar desse, mas uma hora ele sai. Né? Então, todas as grandes pessoas que sempre que oprimem, por exemplo, um cara muito forte que bate em todo mundo, uma hora ele vai ter que ir no banheiro. Uma hora ele vai ter que dormir, e aí a gente enfia a faca nele. Né? Então, as coisas todas elas são dessa forma. Né? As nossas relações humanas também, porque nós estamos dentro do universo. Somos poeira cósmica, mas somos poeira cósmica que pensa. Né? Então é importante que a gente tenha essa consciência. Quer dizer, eu vou fazer isso, mas isso vai voltar. Né? Vou tomar essa decisão, mas isso vai trazer uma reação de volta. E aí a gente precisa ter consciência disso para não ficar assustado ou não achar que Deus é injusto com você. Se eu sou violento, bruto, alguma coisa dessa, eu acabo achando sempre que a culpa é dos outros. Né? Então, só para dar um exemplo do que aconteceu, né? O governo federal entrou em desacordo com os governos estaduais com relação à pandemia. E isso gerou uma bagunça que ninguém sabe o que faz, se fica em casa, se sai. Né? E agora nós temos 50 mil mortos, 57 mil mortos. Né? A previsão otimista é 120 mil mortos em setembro. E a pessimista é 150 mil mortos em setembro. E quem vai ter que aguentar isso na história não vai ser o nhonho lá da Câmara dos Deputados. Vai ser o Bolsonaro. Ele vai ter que. Isso vai ficar marcado dentro da administração dele como a administração que mais matou gente dentro do Brasil. Ele vai ter que lidar com isso. Mesmo que ele fale que é culpa dos governadores, não sei o que lá, ele tomou uma decisão e a decisão dele gerou um impacto que está indo contra ele de volta. Ficou mais fácil assim? Independente de partidarismos, assim, eu só quero entender um pouco né, se você passa o tempo todo destruindo a natureza como a gente está, gastando o planeta como a gente está fazendo, nós vamos ficar sem água, ou sem meios de subsistência, ou sem comida, né? E isso é apenas, isso não é injustiça de Deus, isso é apenas a dança, né? O ritmo, a coisa voltando para dentro da gente, para a nossa vida, né? Fala, Cubeiro. Sim. Foi tranquilo e o exemplo também foi muito bom. Tá. Podemos ir em frente? Yep. Princípio de causa e efeito. Toda causa tem o seu efeito. Todo efeito tem a sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei ainda não reconhecida. Isso é interessante. O acaso é simplesmente um nome dado para uma lei não reconhecida. Há muitos planos de causalidade, porém nada escapa à lei. Esse princípio contém a verdade que há uma causa para todo efeito e um efeito para toda causa. Tudo acontece de acordo com a lei. Nada acontece sem razão. Não há coisa que seja casual, que, no entanto, existem vários planos de causa e efeito. Os planos superiores dominando os planos inferiores, nada podendo escapar completamente da lei. Então é importante que a gente comece a ver isso e a ver, por exemplo, as minhas atitudes no mundo, elas entram nisso.
as nossas atitudes como sociedade, né? Por exemplo, quando eu não levo a sério esse de ficar em casa, você causa na sociedade um efeito. Quer dizer, por que eu peguei a Covid? Porque eu tive que ir ao hospital. E por causa de uma infecção. Então, todo efeito tem a sua causa. E tudo que acontece com a gente, né, que a gente chama de acaso, é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Então, quer dizer, eu não percebi o que aconteceu. Eu não percebi o que eu fiz. Mas aquilo que está acontecendo comigo, existe um motivo para acontecer. Porque nada no mundo se move sem, sem uma causa. Né? A gente pega, por exemplo, a gata do Inácio, a truta, ela é muito quietinha, assim. Mas quando ela derruba alguma coisa, ela corre muito. Né? Não sei se por medo do barulho do que caiu, ou se com vergonha que alguém, né, que algum sentimento de que vão brigar com ela. Então, e qual é a causa disso? Por que a tal coisa do Inácio quebrou? Porque ela derrubou. Porque ele um dia resolveu ter uma gata chamada Truta. Né? Então, a gente tem que começar a ver as coisas de uma forma um pouco mais prática. Porque, ou senão a gente vai para o velório e fala que Deus quis, entendeu? Agora, se eu não quero falar no velório que Deus quis, eu vou ter que compreender a morte da pessoa. Não sei se vocês conhecem a diferença entre tragédia e acidente. Né? Por exemplo, aquele rapaz que andou de skate no túnel e foi atropelado. Isso é uma tragédia, porque o túnel estava fechado. Não tinha que ter um carro ali. Então, uma tragédia é uma coisa que acontece apesar de você ter feito tudo certo. Como, por exemplo, um acidente de trânsito onde um bêbado bate no seu carro. Você estava lá, na boa, tranquilo, e o cara simplesmente destruiu o seu carro e a sua vida. Né? Um acidente é um acidente. Às vezes causado por burrice. Né? Você resolve fazer uma experiência química e o negócio explode na sua cara e você fica com a cara toda queimada. Isso não é uma tragédia, isso é um acidente. Né? Porque dois produtos químicos que explodem nunca podem ficar juntos, ou se forem ficar, tem que ser em lugares controlados. Agora, se você resolveu dar uma de químico maluco, sai com a cara queimada. É tranquilo isso? Esse, para mim, é uma das mais fáceis, assim. Não sei se alguém tem alguma dúvida. De que ano que é o escrito do Caballo? Oi? Em que ano que foi escrito? Ele foi escrito acho, há mais de 4.000 anos. Foi escrito no Egito. Nossa, Quer dizer, esse livro que a gente lê, ele é ele foi escrito em 1908, acho. Esse que tem para a gente baixar na internet. Mas o original, quer dizer, a fonte é há 4.000 anos atrás. É isso que queria saber? porque cada princípio novo que tem, dá para ver mais como os filósofos que vieram depois, principalmente os gregos, se inspiraram bastante nos princípios dele, né? Sim, olha, quem acabou com a divulgação desse texto, que agora eu esqueci o nome dele,
que é o texto do Hermes Trismegisto mesmo, foi Santo Agostinho, porque esse texto falava de coisas que a fé cristã também falava. Então não pode existir uma revelação mais antiga que revele o que Cristo revelou. Não sei se dá para entender isso? Na cabeça dele. Então, ele realmente jogou fora isso, né? Fez um trabalho dentro da igreja para que esse texto fosse banido, né? Claro que alguém deve ter guardado e passado, e isso acabou gerando alquimia, né? Acabou gerando todos os princípios, e você vê muito disso aqui que ele fala na obra de Leonardo da Vinci. Toda a obra dele. Até mesmo os tanques e os helicópteros, as coisas que ele criou, né, são baseados em causa e efeito, são baseados nesse movimento da vida. São textos que nunca deixaram de participar da vida da gente. Então, independente se o texto foi jogado fora ou não, de certa forma, vamos dizer, a humanidade sofreu foi influenciado, vamos dizer assim, a partir do que foi escrito no Cabala. Sim, ela sempre vai ser, porque essas não são regras que dizem respeito a um momento, elas são regras que dizem momento à eternidade e ao universo. E isso vai funcionar aqui, ou se você for ficar viajando pelo universo dentro de um meteoro, entendeu? O meteoro voa, por exemplo, porque ele está lá no céu e todas as coisas estão a milhões de quilômetros, né? Por hora, sei lá, milhões não, mas estão uns belos 100, 200, 300 mil quilômetros por hora estão andando. E essa lei que está aqui, ela vai valer aqui, vai valer em Marte, vai valer. É como, por exemplo, uma lei universal que existe, que foi criada pelo homem, quer dizer, a princípio, é a matemática. Se você um triângulo retângulo será um triângulo retângulo aqui em Marte, na Lua e até mesmo em outros planetas, porque ele é um conceito matemático. Ele precisa existir para ser retângulo, precisa ter aquelas coisas, o ângulo reto e a linha transversal, a hipotenusa. Dá para entender isso? Dá para entender. E então ele também entra como se fosse, vamos dizer, a lei da gravidade, uma coisa meio assim. A lei não, entra como matemática, entra como, por exemplo, o número 6. Número 6 aqui na China, no Japão, na Lua, ou no meio do Sol, vai ser número 6. Vai representar 6 coisas diferentes. E as pessoas podem chamar como quiserem. Mas aquele conceito que existe lá no conceito mental, lembra que a gente falou atrás? Que o que está em cima está embaixo? Esse conceito ele está guardado, porque ele não tem como mudar. Você pode mudar o nome, mas o conceito de 6 sempre vai ser 6. O conceito de triângulo equilátero, né? Qual é a soma do triângulo equilátero? 180, né? A soma do triângulo equilátero será sempre em 80 graus. Aliás, qualquer triângulo, né? Sempre vai ser 180 graus. Aonde você estiver no universo. Então, esses são princípios, porque o princípio da gravidade, ela é uma lei. As coisas funcionam de um certo jeito. Mas se você, por exemplo, pegar um meteoro que tem ferro e que está condensado, por exemplo, não sei se você já tiveram a oportunidade de segurar um meteoro? Alguém já teve isso?
Porque o meteoro ele é mais pesado. Não sei se alguma das pedras que o pai deixou para o Inácio é um meteoro. Você sabe disso, Inácio? Não, todas as que têm inscrição são daqui mesmo. E a É, mas um meteoro ah, é uma pedra que ela poderia pesar. Um meteoro de 20 quilos, vamos dizer, ele tem 10 centímetros. Uma pedra de 20 quilos, ela tem que ter pelo menos 30 centímetros. Então, o meteoro ele é mais condensado, porque ele está sujeito a essas grandes forças do universo, né? Então, a lei da gravidade, ela está exposta a isso. Porque pode ser que uma pedra, um metal, alguma coisa, tenha uma densidade tal que permita que ela ultrapasse, por exemplo, ou haja de forma anômala, né? E essas leis aqui, elas não mudam, elas funcionam em qualquer lugar que você estiver. Por isso que eu falei, só a gravidade não é assim. É claro isso? Sim, é claro. É, assim, só ela não é assim, porque só ela também. Você não sabe qual é a densidade do ar, você não sabe. Todas essas coisas, elas são levadas em consideração. Elas devem ser levadas em consideração. E essas aqui, essas leis, não, elas parem como se fossem leis mesmo universais. Então, essa de causa e efeito é isso, assim, você não existe nada, né? O que se chama acaso é simplesmente uma coisa que você não entendeu a causa e o efeito dela. Mas, de alguma forma, aconteceu. E continua acontecendo. Acho que agora já é o final, essa é a última. Então, esse aqui é o princípio de gênero. E aí é muito interessante, porque ele vem se manifestando dessa forma cada vez mais, em que nós, humanos, estamos nos evoluindo como seres, né? O gênero está em tudo. Tudo tem o seu princípio masculino e seu princípio feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. Todas as coisas machos têm também o elemento feminino. Todas as coisas fêmeas têm o elemento masculino. Se compreenderdes a filosofia da criação, geração e regeneração mentais, podereis estudar e compreender esse princípio hermético. Ele contém a solução de muitos mistérios na vida. Nós vos advertimos que esse princípio não tem relação alguma com as teorias e práticas luxuriosas, perniciosas e degradantes, que têm títulos empolgantes e fantásticos e que nada mais são do que a prostituição do grande princípio natural do gênero. Tais teorias, baseadas nas antigas formas infamantes do falicismo, tendem a arruinar a mente, o corpo e a alma, e a filosofia hermética sempre publicou notas severas contra esses preceitos que tendem à luxúria, depravação e perversão dos princípios da natureza. Então, aí a gente precisa conversar um pouco sobre isso, porque isso aqui é um princípio muito interessante. Tudo que é horizontal, um lago, né, um rio, um oceano, ele é. Peraí. Tudo isso, ele é reto, né? Ele é reto, espalhado. Né? Então, a mulher, o feminino, é tudo aquilo que tem a característica de receber, de acolher. Né? Quando o rei de Camelot, como é que é o nome dele? Arthur? É isso. Quando o rei Arthur joga
ele recebe a espada da Viviane, que é a Dama do Lago, e quando ele percebe que acabou a luta dele, ele joga de volta, né? Então o lago acolhe, né? O lago é esse lado feminino que acolhe a existência, e o macho, né? É o masculino, que muitas vezes é quem vai colocar a semente na terra. Isso não tem a ver com homem ou mulher, porque há muitas relações em que o homem é muito mais passivo, acolhedor, bonachão, cuida dos filhos, né? E hoje em dia já há muitos homens que maternam os filhos, e mulheres que vão trabalhar fora de casa. Porque da natureza dela, ela não é feminina, no sentido do hermetismo. E ele também não é masculino, segundo as suas naturezas, a sua natureza acolhedora. Então a gente precisa entender esse feminino e o masculino não é uma manifestação sexual. Ela é uma manifestação tanto de atitude como de forma da pessoa agir, né? Então ela está vivendo segundo esse princípio. Hoje em dia a gente tem manifestações de que isso está mudando dentro da nossa sociedade. Mas as forças conservadoras sempre vão, claro, tentar conservar as coisas como estão, né? E aí vai existir durante algum tempo no nosso planeta ou no nosso mundo essa briga, né? Querendo botar o homem de azul e a mulher de cor-de-rosa. Mas isso é uma lei que não é justa se a gente levar do ponto de vista da pessoa que não se identifica, todo esse assunto dos LGBT, QI+, e não sei mais o quê. É claro isso para vocês? Eu adoro esse de gênero, porque ele me libertou um pouco de certos preconceitos e também de conceitos que eu tinha sobre eu mesmo, né? Que a gente, às vezes, tem momentos que a gente é super maternal, né? E muitas vezes a gente se incomoda com isso, porque isso não corresponde ao padrão exigido pela sociedade. E aí eu queria saber se vocês acharam que foi legal, o que não entenderam, o que entenderam, para a gente ir terminando aqui a gravação. Eu adorei a conversa de hoje, tipo, vários conceitos, sei lá, eu achei muito, muito, muito legal mesmo. E uma das coisas que você falou e eu fiquei pensando depois é, tipo, lembra quando você falou que quando há muita repulsão, tipo, duas pessoas não se gostam nem um pouco, acontece de, tipo, acontecer alguma coisa e elas se atraírem. Você acha que acontece ao contrário também? Tipo, duas pessoas se gostam muito, ou, tipo, você pelo menos gosta muito de uma pessoa e uma hora só, tipo, bate de volta e você para de gostar? Então, tem um jeito de perceber isso, que é o seguinte: se você fica muito no superficial da relação, por exemplo, eu gosto de pescar, de escutar música sertaneja e gosto de. Então, achei a minha metade, entendeu? Aí, normalmente isso aí é sinal de que não houve um conhecimento anterior, ou alguma das partes foi dissimulada, né? Teve um caso aqui em Bragança que o cara casou e uma semana depois, quando voltaram da lua de mel, já foram cancelar o casamento, porque o cara não quis saber da mulher, alguma coisa assim. Deu um rolo aí entre eles.
Na verdade, eles tiveram tempo de namoro para conseguir compreender o outro, perceber os defeitos e achar, poxa, eu sou capaz de viver com essa pessoa, apesar dos seus defeitos que aparecem na minha opinião. Né? Porque, assim, ninguém vai não ter defeitos. Entende? Mas às vezes as pessoas não se dão o direito de, de perceber o defeito do companheiro. Porque a pessoa está tão idealizada que ela não consegue perceber. Normalmente, o que acontece no caso de separação, assim, não de divórcio, desse tipo de coisa, assim, de gostar de uma pessoa e depois não gostar, ou é porque você conheceu melhor e percebeu que não é aquilo tudo que você queria, ou é porque você se enganou tanto, que deixou que os defeitos dele fossem esquecidos ou deixados de lado. Entendi. Né? O conceito de vibração também entra nesse mesmo exemplo? Conceito de De vibração. Tipo, a vibração que eu tenho, vamos dizer, simpatiza muito com uma pessoa. Tanto por gostos ou todo esse tipo de coisa. não. A vibração é o seguinte, não sei se você tem um filme, um, do, um é um seriado que passava na Universal de um detetive. E os caras descobriram um jeito de fazer a porta do cofre vibrar de tal forma que eles conseguiam, eles traziam a vibração da porta para a vibração da pessoa. E os homens conseguiam entrar e sair através da porta. Coisa de ficção. A vibração tem a ver com isso, tem a ver com vibração dos átomos mesmo, da forma como as coisas, a química real da vida interage. Pode ser levado para a vida humana? Pode, sim. Às vezes é insuportável você viver com uma pessoa super agitada, que não para com nada, entendeu? Que toda hora tá, ou que toda hora tá pensando que você está fazendo alguma coisa, ou que você deixou de fazer, né? Se chama isso de vibração, mas não, a vibração que ele está falando no livro tem a ver mais com química do que com afetos. Entendi, sim. E aí, Você falou esse Agostinho, que ele teve um papel importante para. Foi para divulgar ou foi para acabar com a obra? Porque a gente vê que não é muito avançado, né? Mais uma vez, os egípcios estão fazendo um bagulho muito avançado para a sim, época. E o papel de Santo Agostinho nisso foi tipo, acabar com a obra ou divulgar ela? Essa parte eu não tinha entendido. não, ele foi para acabar. Ele queria, ele não via, não entendia como é que podiam conceitos que foram tão elaborados pelos padres do primeiro século, que foram tão inspirados através do exemplo de Jesus e da patrística toda, como é que essas leis existem antes da existência real, vamos dizer assim. Entende? A existência real dessa coisa, ela é deixa eu ter uma ideia aqui para ele. Bom, o Santo Agostinho é uma pessoa muito polêmica. Ele, por exemplo, ele era casado, abandonou a mulher e a filha, falou que não tinha família para poder assumir como bispo. Né? Apesar dele ter frases maravilhosas e
e ter orações muito boas e ser um santo, né? Existe muita polêmica em volta do nome dele. Então a ideia dele era que era uma espécie de texto apócrifo, ou alguma coisa que as pessoas não deviam seguir porque não seria bom para elas, sei lá. Ia dar confusão, entendeu? Somos humanos. Tomamos decisões humanas. O movimento que ele inspirou é o mesmo do que você fala da alquimia, mas da alquimia antiga, né? Do homem de pedra no homem de ouro. Sim. É a mesma, Inácio. Ela vem caminhando pelos anos, e é por isso que eu botei aquela primeira frase lá no começo. Né? Não sei, deixa eu só lembrar, porque vale a pena. Ver se eu consigo abrir de novo esse bagaço aqui. Ó, não deixeis apagar a chama, mantida de século em século, nessa escura caverna, nesse templo sagrado, sustentada por puros ministros do amor. Não deixeis apagar essa divina chama. Que são essas pessoas todas que vão carregando esse conhecimento durante o tempo, né? E vão mostrando um pouco, vão com os seus mestres e aprendizes, guardando todas essas verdades e ensinando uns aos outros, né? Tanto que toda a Idade Média sempre houveram essas pessoas, esses bruxos e bruxas, né? E pessoas que tinham tantas coisas, tantas sabedorias e que foram queimados e que preferiam sofrer o risco de ser queimado do que deixar de viver segundo essa verdade universal.